o começo, né? As duas casas de Israel. Vamos mostrar também quando que nasce Israel, né? Primeiro a gente tem que entender que as expressões como israelita, israelense, judeu, hebreu e semita, né? Ela vem daqui. Você pega lá em texto de Gênesis 10, né? São os filhos de Sem, que geraram 5 povos. Elã, que hoje é conhecido como os persas, né? O Ashur, os assírios, Arpaxad, que são os babilônios, Lud, os lídios e Arã, os arameus. Todos esses são semitas, tá? Hoje em dia essa expressão semita é aplicada para judeus, árabes, assírios, sírios, maronitas, drusos, mandeus e etíopes. O termo hebreus vem lá de Gênesis 10, 24, tá? Que são os descendentes de Éber. Abraão e toda a família de Éber, depois pela descendência de Abraão. Nos tempos de Israel passou-se a usar a expressão israelita com os descendentes de Jacó. E no cativeiro, na revolta dos macabeus, né? Também. Judeus. Israelitas, né? Jacó, quando se torna um povo, né? Do Egito. Vamos do princípio, né? Aqui é uma promessa para Abraão, né? Farei de ti uma grande nação. Então com Abraão começa a promessa, mas ainda não existe Israel como nome nacional. Em Gênesis 17, do 7 ao 8, diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Que é uma promessa para Abraão e para depois a descendência dele que ia tomar a terra de Canaã. Aí a gente tem um livro de Neemias 9, né, que é um livro pós-exílio, que vai falar de alguns cumprimentos sobre isso. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras porquanto é justo. Na época ali de Neemias, né, na época do retorno do exílio, na visão dele já tinha se cumprido isso, tá? Neemias é um personagem da volta do exílio. Aqui ele diz que Deus já havia cumprido as suas palavras a Abraão. E ainda cita cidades conquistadas pela sua descendência. Correto? Ou seja, tem essa promessa mais nacional, né, que tem a ver com Israel. Porém, Abraão também ele é pai de nações, tá? Neemias 9, 22. Também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam para possuírem. Tem até o Flávio Joséfo aqui, né, falando. Damasco partiu para chamar a Judéia, a posteridade multiplicou-se incrivelmente. Aqui que está falando de Abraão, né? Que ele reinou, inclusive levantaram-se contra ele, e assim por ordem e com auxílio de Deus ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nesses termos desse grande homem na 10ª era, depois do dilúvio. Havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros, que é uma outra pessoa falando dele. Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto.
lemos no quarto livro da história de Nicolau de Damasco essas apropriadas palavras: Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia, reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Isso aqui são outras pessoas, né, de outras culturas falando de Abraão. Isso aqui é o que Joséfo está trazendo. Continuando o texto de Neemias 9, né, verso 24, diz assim: Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivas e árvores frutíferas, em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Aqui vemos claramente que eles já tinham isso como cumprido, né, progressivamente. Conquistaram povos, reinos e já haviam sido multiplicados como as estrelas do céu. E de forma progressiva, né? Josué 24, versos 2 e 3 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Aí temos o Salmo 105, que diz assim: Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos estrangeiros, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Ou seja, o salmista também recordando dessa época.